Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper. Todas as possibilidades abertas. Boa noite. Boa noite. O município de Serrana teve 95% de queda no número de mortes após vacinação em massa. E a quantidade de casos despenca 80% na cidade do interior paulista. Estudo com a Coronavac aponta que pandemia pode ser controlada quando vacinação atingir 75% da população. Mas especialistas ainda se dividem para a necessidade de uma terceira dose em idosos. Na capital paulista, a prefeitura começa a reter cópia de receita de vacinados. Rio de Janeiro retoma a vacinação por idade. Meta é imunizar toda a população com mais de 18 anos até outubro. CPI da Covid retoma amanhã com agenda de depoimentos. Médica Nise Yamaguchi será ouvida. Ela foi citada como integrante do gabinete paralelo de combate à pandemia. Após crise social na Colômbia e disparada de casos de coronavírus na Argentina, Brasil é escolhido o novo país sede da Copa América. Médicos e políticos criticam realização em meio à pandemia. Aumento das entregas por delivery traz de volta o golpe da maquininha. Criminosos fraudam clientes no momento do pagamento. O Procon orienta como não cair na armadilha. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Flagrante de violência policial. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um militar dando um soco em um rapaz durante a abordagem em Caieiras, na Grande São Paulo. Por favor, tá bom? As imagens mostram 2 policiais abordando 3 rapazes que reagem aos questionamentos. Os PMs pedem para que eles se afastem. Um deles, de camiseta branca, se coloca ainda mais à frente. E então, um dos PMs derruba o jovem negro com um soco. Ele fica caído no chão. O militar que deu o golpe foi afastado do serviço nas ruas. A ouvidoria da polícia pediu para que os agentes sejam investigados por abuso de autoridade, lesão corporal e racismo. Após o episódio, os rapazes foram detidos, mas já liberados. No boletim de ocorrência consta que eles estavam em 2 motos com sinais de embriaguez e não obedeceram ao chamado policial. O Brasil registrou uma redução nos casos de assassinatos nos 3 primeiros meses de 2021. De acordo com o monitor da violência do G1, em janeiro, fevereiro e março foram registradas 10.663 mortes violentas, contra 12.007 verificadas no mesmo período do ano passado. O que representa uma queda de 11% ou menos 1.344 mortos. A redução ocorre após um 2020 violento, apesar da pandemia, quando houve uma alta nos casos de assassinatos no país, depois de 2 anos em queda. A pandemia consolidou o crescimento do serviço de entrega. Quanto mais gente em casa pede comida, mais motoboys são necessários para levar as encomendas. Bom para todo mundo, certo, Lu? Só que junto à nova realidade, uma conhecida modalidade de crime reapareceu com força, o golpe da maquininha de cartão. Veja na reportagem de Luciano Penteado. Dia desses, a Francisca pediu um delivery de comida. O estranho é que ela recebeu uma mensagem para pagar uma taxa de R$ 4,99 ao motoboy, que deveria passar o mesmo cartão de crédito cadastrado na Uber Eats. Ela fez o pagamento, mas depois veio o susto, uma cobrança de R$ 3.819,96. Na hora, eu achei estranho ele digitar o valor na maquininha e não mostrar na tela. Quando eu vi R$ 3.819,96, nossa, eu fiquei chocada. E assim, o nome da pessoa também que estava na compra, que não foi o que eu realizei. Ela foi mais uma vítima do chamado golpe da maquininha, que voltou com força nessa pandemia. Bandidos utilizam equipamentos adaptados para fraudar a senha do cartão. A Francisca guardou os prints das conversas com o suposto estelionatário contratado pela empresa de delivery.
Quando eu liguei no cartão de crédito, o rapaz que me atendeu falou que, como foi uma compra realizada com o chip, ele não poderia bloquear a compra. O que ele poderia fazer era bloquear o cartão, porque poderia ser que ele pegou os meus dados e fazer alguma compra pela internet. Eu também entrei em contato com a PagSeguro, que é a maquininha da PagSeguro, falei o nome da pessoa, o valor da compra, o horário, e a PagSeguro me respondeu que existem várias pessoas com o mesmo nome e que eles não poderiam bloquear essa compra. Para eles fazerem alguma coisa, eu teria que ter o CPF. Eu falei para ele, tá, então eu vou saber o CPF do bandido. Então, o bandido vai se identificar com o CPF dele. Quem fez o trâmite foi o funcionário da Uber Eats, mas a PagSeguro também, ela dá maquininha de cartão para as pessoas, sem saber quem é a pessoa. Francisca registrou a ocorrência na Delegacia de Crimes Eletrônicos e o caso foi encaminhado aqui para o Distrito Policial de número 77, que fica em Santa Cecília, centro de São Paulo. Ela já foi ouvida pela polícia e entregou cópias das conversas que teve com a empresa, a Uber Eats, e também com o banco, na tentativa de cancelar a compra prevista para ser debitada na conta dela no próximo dia 15 de junho. O crime de estelionato tem pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão. A empresa Uber Eats tem péssima reputação no site Reclame Aqui. Está classificada no pior patamar, o de não recomendada. São mais de 25 mil reclamações e nenhuma, isso mesmo, nenhuma respondida. Em nota, a plataforma nos respondeu que a conta do entregador já foi desativada e que a empresa não tolera nenhum comportamento criminoso. A partir da nossa denúncia, porém, o Procon de São Paulo notificou a Uber Eats. Quer saber quantos casos similares já foram registrados, as providências tomadas e os critérios para a aceitação do entregador na plataforma. O órgão lembra que, mesmo alegando que é apenas a interface entre clientes e restaurantes, a empresa deve sim responder por qualquer ocorrência prejudicial ao consumidor. Totalmente irresponsável, né? Nós já discutimos bastante isso ano passado. As empresas tentaram se excusar no sentido de que eram apenas uma plataforma de aproximação, mas não é. Quando você faz uma compra, você entra na plataforma com aquele nome, com aquela bandeira. É aquela marca que você confia e que você espera ter o seu atendimento. Você não sabe quem é o entregador e muitas das vezes a gente nem conhece o próprio restaurante. Essa desculpa não cola, não existe. Ela é responsável, ela aproximou o restaurante, o consumidor e o entregador, ela é responsável por todos que estão dentro da sua plataforma. Ela é totalmente responsável e, na nossa visão, a reclamação, inclusive, é dela e ela precisa arcar com os prejuízos ao consumidor, como no caso dessa senhora. O Procon diz que vai fazer um levantamento interno para saber quantas queixas recebidas citam a empresa no golpe da maquininha e alerta que o problema é comum no setor de entregas. E para se precaver, o consumidor deve evitar fazer pagamentos direto ao entregador, sem antes se comunicar com a plataforma. Infelizmente, é uma realidade de todas as empresas de aplicativo. Essa está sendo aqui pautada por nós, pela reportagem, pelo consumidor, infelizmente atingido, mas é uma realidade do mercado, alguma coisa não anda bem com esse pessoal, né? Um dos trabalhos que a gente faz aqui é fazer uma averiguação de condutas, chamar as empresas e mostrar o que ela está fazendo, né? Então, olha, vou deixar bem claro que o que você está fazendo é irregular, e o caminho para isso é só. É uma multa ou um processo policial. Então, a empresa vai ter que escolher. Aqui é suficiente 10 reclamações, por exemplo, para uma multa de 10 milhões de reais. O Procon diz que este ano foram registradas 815 queixas contra a Uber Eats, mas que são reclamações gerais. Não há um dado específico de quantas são referentes ao golpe da maquininha de cartão. O Jornal da Gazeta entrou em contato com o PagSeguro e novamente com o Uber Eats para saber sobre as providências no caso da Francisca, a nossa entrevistada mostrada no início da reportagem, mas não houve retorno até o momento. O Instituto Butantan divulgou os resultados da vacinação em massa na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. Os dados mostram que houve redução de 95% no número de óbitos pela Covid-19 e que a vacina conseguiu proteger até mesmo quem não tomou as doses. Serrana virou uma ilha no meio do caos.
A cidade fica em uma região onde diversas outras cidades entraram em colapso por causa da pandemia do novo coronavírus. Em Ribeirão Preto, por exemplo, a prefeitura prorrogou por mais 2 dias o lockdown programado para acabar hoje. Quase 100 pacientes residentes no município, os hospitais de Serrana ajudam os vizinhos. Hoje, o Instituto Butantan detalhou os resultados do Projeto S. O estudo vacinou 95% da população adulta da cidade. 27.160 pessoas tomaram 2 doses da Coronavac entre fevereiro e março. A pesquisa foi feita já com a variante P1 de Manaus predominante no estado, o que demonstrou a eficiência da vacina para esta mutação. Após a vacinação, o número de óbitos pela Covid-19 caiu 95%. As internações reduziram 86% e os casos tiveram queda de 80%. Os cientistas perceberam também que a proteção mais efetiva ao vírus começou antes mesmo de finalizada a vacinação. Quando 75% da população já tinha recebido o imunizante, se constatou o controle da pandemia na cidade. A vacinação em massa ajudou a reduzir a transmissão do vírus, com proteção inclusive de quem não foi vacinado, como crianças e adolescentes. A vacina do Butantan criou um cinturão imunológico de proteção em toda a população da cidade de Serrana, protegendo tanto os adultos que foram vacinados, como também as crianças e adolescentes que não foram vacinados. Os resultados demonstram de maneira categórica o que poderia estar acontecendo no Brasil inteiro, não fosse o atraso na vacinação no Brasil. Demonstra também que só existe um caminho para controlar a pandemia: vacina, vacina e vacina para todos os brasileiros. O Butantan agora vai publicar os resultados completos em uma revista científica. Os estudos devem continuar na cidade por 1 ano e vão analisar dados de abertura da economia e das escolas que podem nortear as decisões no estado. Esse mês, a Fiocruz começou um estudo semelhante em Botucatu, com a vacinação em massa da população com doses da vacina Oxford AstraZeneca. A Prefeitura de São Paulo começou a reter hoje cópias de atestados médicos de pessoas com comorbidades que tomaram a vacina contra a Covid-19. A medida é para evitar fraudes após denúncias de que médicos estariam vendendo atestados para que pessoas sem comorbidades pudessem furar a fila de vacinação. Com as cópias retidas, a Prefeitura vai averiguar se os atestados são verdadeiros. A retenção do documento no ato da imunização foi uma sugestão do Ministério Público à Prefeitura da capital paulista. Caso seja comprovado que o atestado é falso, a pessoa poderá responder civil ou criminalmente. O médico pode pegar pena de até 1 ano de prisão. Enquanto isso, uma ação coordenada pelo Comitê da Blitz encontrou mais de 600 pessoas em uma balada clandestina na Avenida Faria Lima, em Pinheiros, sendo que 500 delas estavam sem máscara. Na Bela Vista, os agentes flagraram uma festa com 150 pessoas. A eficácia de vacinas para idosos coloca em discussão a necessidade de um possível reforço na proteção. O Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, afirma que não será preciso uma 3ª dose. Mas para outros pesquisadores, o assunto ainda não está fechado. Saber o que aconteceu com quem já está imunizado é o objetivo do trabalho do infectologista Júlio Croda. O cruzamento de dados a partir de secretarias de saúde e de hospitais indica quantas pessoas tomaram as 2 doses da Coronavac e dessas, quantas adoeceram por Covid-19. A avaliação com quase 16 mil idosos do estado de São Paulo mostrou que entre os de 70 a 74 anos, a vacina protegeu da forma grave da doença cerca de 62%. Entre 75 a 79 anos, próximo a 49%. E de 80 anos ou mais, 28% não apresentaram sintomas graves da doença. Nenhuma vacina é 100% eficaz e efetiva. Então, eventualmente, vai ter falhas vacinais, né? Que é esses casos que receberam a vacina e, infelizmente, se hospitalizaram ou foram a óbito. O que a gente tem que entender realmente é qual é a efetividade real para prevenir esses casos.
O estudo, que reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Global de Saúde de Barcelona, já foi publicado em versão prévia e está em revisão por outros cientistas. Por enquanto, a avaliação foi dos sintomas, mas um novo estudo já em andamento aqui em São Paulo e em Manaus vai analisar agora quantos dos imunizados foram internados e quantos morreram. Informações sobre idosos que tomaram as 2 doses da Coronavac e desenvolveram a forma grave da doença levantou a discussão sobre a necessidade de um reforço vacinal. É importante a gente ter mais dados para a tomada de qualquer decisão em relação à revacinação, terceira dose, principalmente no que diz respeito à hospitalização e óbito, né? Porque geralmente são o desfecho, né? O objetivo principal das vacinas é prevenir hospitalização e óbito, mas acende um alerta para a gente ficar atento e principalmente para a população continuar utilizando máscara, manter o distanciamento, evitar aglomeração, principalmente a população idosa, porque o risco de adquirir a doença existe e de transmitir também. Entre os cientistas, há um consenso de que não há motivo para se preocupar que, como em outras vacinas, é normal que a efetividade caia com a idade. Mas hoje, o diretor do Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, se manifestou sobre o debate da eventual necessidade de uma terceira dose. Recentemente tem aparecido aí notícias baseadas em estudos de qualidade secundária, vou dizer assim, falando, olha, precisa revacinar os idosos. Não, os dados que nós temos não indicam isso. E esses resultados são resultados muito preliminares, são resultados de dados pegados em banco de dados. Essa é uma das melhores vacinas que estão disponíveis no mundo e que agora tem efetivamente demonstrado o seu papel na vacinação. O Brasil soma mais de 462 mil óbitos em decorrência da Covid-19. Em Santa Catarina, o número de pacientes internados com a doença aumenta há 2 semanas. Em 14 dias, as internações nos leitos clínicos cresceram 26%. Também no sul do país, a capital Curitiba registra alta procura nos hospitais, em meio ao temor sobre o potencial de transmissão da variante indiana. E hoje, a cidade do Rio de Janeiro retomou a vacinação para o público em geral. Segundo a Prefeitura do Rio, a imunização dos grupos prioritários foi concluída no sábado e a partir de hoje a campanha foi ampliada, contemplando pessoas a partir dos 59 anos. A expectativa é cobrir a faixa etária dos 18 anos em outubro. Até o momento, o Brasil já registrou 8 casos confirmados da variante indiana. A cepa foi identificada nos estados do Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A capital do Amazonas, Manaus, começou a testar hoje passageiros que desembarcaram no aeroporto internacional Eduardo Gomes para tentar identificar a entrada de cepas diferentes do vírus. Mas a testagem não é obrigatória. A ação é do governo estadual em parceria com a prefeitura como forma de conscientizar a população e monitorar a curva de transmissão da doença, baseada na capacidade de disseminação do vírus por novas variantes. Em Santa Catarina, são mais de 1.800 pessoas com novo coronavírus nas UTIs do estado. Houve um aumento de 13% nas internações em terapia intensiva. Já nos leitos clínicos, estão mais de 2.800 internados. Há 2 semanas, eram 2.491. No Paraná, a capital Curitiba registra lotação nas UTIs. A taxa de ocupação está acima de 100%. A cidade entrou em bandeira vermelha contra a Covid-19 devido à sobrecarga no sistema de saúde. E com isso, unidades de pronto atendimento passaram a internar pacientes contaminados. Atividades presenciais no comércio, em geral, estão proibidas. O serviço dos restaurantes está restrito ao sistema de entrega e retirada. Diversas atividades não essenciais foram suspensas. O governo de Pernambuco vai pagar indenização a 2 homens que ficaram feridos após uma manifestação contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. No Recife, o protesto ocorria de forma pacífica. Num dado momento, a PM de Pernambuco avançou e começou a lançar bombas de efeito moral. As pessoas correram. 2 homens que não participavam da manifestação foram atingidos por balas de borracha. Eles perderam parte da visão.
O governo de Pernambuco disse que já acionou a Procuradoria do Estado para iniciar o processo de indenização aos atingidos. Protestos contra o presidente Bolsonaro foram registrados em todos os estados brasileiros. Os manifestantes pediam o impeachment do chefe do executivo, mais rapidez na campanha de vacinação, nas medidas de proteção à Covid-19 e auxílio emergencial de R$ 600. Em Brasília, o ato foi na esplanada dos ministérios. No Rio, foi no centro da cidade. E em São Paulo, a maior concentração foi aqui, na Avenida Paulista. Os manifestantes estavam com máscaras, mas houve aglomeração. A avenida chegou a ficar fechada nos dois sentidos. A Conmebol anunciou hoje que a Copa América de Futebol será disputada aqui no Brasil. Inicialmente, o evento seria disputado em conjunto por Argentina e Colômbia. Os colombianos foram excluídos devido aos protestos populares contra a reforma tributária. E a Argentina desistiu justamente por causa do agravamento da pandemia. Hoje, pela manhã, a Conmebol anunciou em uma rede social que o Brasil é quem vai receber a competição, ao publicar que o melhor futebol do mundo levará alegria e paixão a milhares de sul-americanos. A entidade agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e à CBF pela decisão tomada. A menção ao presidente reforça a influência de Bolsonaro para trazer a Copa América para cá, já que o Brasil não era sequer cotado até então para uma eventual substituição. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, é quem teria feito a ponte entre o presidente e a Confederação Sul-Americana. A Copa América será realizada entre os dias 11 de junho e 10 de julho. As sedes ainda não foram divulgadas. A ideia é que as partidas ocorram sem a presença do público, mas a Conmebol já negocia para que o jogo da final possa receber torcedores. E a repercussão do Brasil receber subitamente a Copa América foi negativa e imediata no meio político e entre especialistas. Ciro Gomes, do PDT, publicou que o presidente levou meses para responder ofertas de vacinas contra a Covid, mas horas para aceitar a Copa América. O infectologista Pedro Halal chamou a decisão de deboche e desrespeito com as 460 mil famílias em luto no país. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, vetou a possibilidade do estado ser uma das sedes da competição. Já o de São Paulo, João Dória, disse que não se opõe ao evento desde que siga os protocolos sanitários vigentes. Senadores da CPI da pandemia também criticaram e avaliam medidas jurídicas para tentar impedir a realização da Copa América. O vice-presidente Hamilton Mourão, por sua vez, defendeu a mudança e disse que a competição sul-americana aqui terá menos risco sanitário que na Argentina. O vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, já protocolou hoje mesmo um requerimento para a convocação do presidente da CBF, o Rogério Caboclo, para que explique a escolha do Brasil como sede da Copa América. De acordo com o senador, a comissão precisa saber que medidas foram tomadas para garantir a segurança sanitária dos brasileiros e das delegações estrangeiras durante a realização do evento. E, além de Pernambuco, os estados do Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte também já se manifestaram que não vão sediar a Copa América. O chefe da Casa Civil disse agora há pouco que ainda não há confirmação de que o Brasil vai sediar a Copa América. Luiz Eduardo Ramos afirmou que o governo colocou a ausência de público e vacinação de jogadores como condição. O ministro ainda rebateu as críticas da possibilidade do país sediar o evento. Primeiro, que foi uma demanda que foi realizada via CBF, pela Conmebol. Outra coisa, estamos em plena pandemia, uma situação difícil, só que o Campeonato Brasileiro, ele envolve, eu depois vou passar a palavra ao secretário nacional dos esportes, 20 times na Série A e 20 times na Série B. Ou seja, estão ocorrendo jogos em todo o Brasil. Fora esse detalhe, acabou a semana passada os campeonatos estaduais. Então, com relação à realização dos jogos da Copa América, que serão poucos, não sei por que algumas pessoas se pronunciaram, vamos dizer, contra o evento. Se há os jogos do Campeonato Brasileiro e ocorrer os jogos do Campeonato Estadual e Libertadores.
E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A vida é mais sensata quando conseguimos combinar a liberdade de fazer escolhas com a responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Ao recepcionar no Brasil uma Copa América que não teve como ser realizada na Colômbia e na Argentina, Bolsonaro inaugurou uma nova fase da pandemia, a etapa do circo. Faz todo sentido porque a administração da crise sanitária ficou muito parecida com o futebol. A diferença é que o campo não é demarcado, canelada é liberada e gol contra conta a favor. A competição internacional de futebol chega no instante em que o governo e a oposição ensaiam uma gincana para ver quem aglomera mais. Bolsonaro promove passeios coletivos de motocicleta e comícios fora de época. No último sábado, a oposição respondeu aos ajuntamentos do presidente com uma mega aglomeração que movimentou mais de 200 cidades. Bolsonaro perdeu a fantasia do monopólio das ruas. A oposição perdeu o monopólio do discurso sanitariamente correto. A direita vai às aglomerações de Bolsonaro, a esquerda comparece às aglomerações anti-Bolsonaro e o vírus prestigia as duas insanidades. É como se os atores da política nacional reagissem à perspectiva de uma terceira onda de contágios do coronavírus com a sensibilidade de uma pedra. Mal comparando, a pandemia é uma avalanche. Infectadas, as pedras deslizam por um penhasco de incertezas e contágios. Esse movimento, quando foge ao controle, soterra o sistema de saúde, provocando mortes. Quem enxerga neste ambiente fúnebre razões para autorizar competições esportivas e promover aglomerações potencializa uma avalanche que abarrota os hospitais, tira o sono dos profissionais de saúde, sobrecarrega os coveiros e dilacera a alma dos familiares e amigos dos quase 500 mil mortos que a Covid já produziu no Brasil. Se a sociedade brasileira estivesse sendo vacinada na velocidade adequada, a irresponsabilidade já seria intolerável. Num cenário em que a maioria dos brasileiros enxerga na vacina que não chega, algo tão indispensável quanto o pão, as concessões ao circo são desvios patológicos. Boa noite. Vamos ao comentário de hoje com Tomé Abduch no quadro Conexão Planalto. No último sábado, tivemos manifestações organizadas por movimentos de esquerda, sindicatos e partidos como o PT. A democracia é um dos maiores ativos de uma nação e temos que lutar para que nunca a perdamos. É isso que nos dá o direito de irmos às ruas, independente de nossas ideologias. Gostaria de dividir uma reflexão. O que nós, pessoas bem-intencionadas, queremos para o futuro de nossa nação? Ajuda aos menos favorecidos? Fim da corrupção? Oportunidades para todos? Respeito pelas minorias e maiorias? Cuidado com o meio ambiente? Educação? Segurança? Compromisso com a verdade? Respeito pelas pessoas como elas são, independente de cor, raça, gênero ou crença? Uma economia forte e um país crescendo? No meu ponto de vista, estas opções são básicas a qualquer cidadão de bem. Não é necessário gostarmos das mesmas pessoas, mas existem pontos que são inegociáveis. Os simpatizantes pelo viés de esquerda buscaram mostrar seus pontos de indignação como respeito à igualdade de gênero, algo de extrema importância e que devemos sim respeitar. Porém, será que colocarem pessoas nuas, simulando e praticando atos sexuais na frente de templos religiosos é o caminho? Como pedir respeito, desrespeitando religiões e as pessoas que nelas acreditam? Isso faz sentido para alguém? Vimos pedras sendo jogadas contra patrimônio público e privado. A esquerda fala tanto em respeito, mas essas atitudes não correspondem ao que se fala. Cadê a paz e o amor? Vimos uma cabeça gigante do presidente da República sendo agredida e apedrejada, com pessoas a utilizando como órgão sexual. Isso é reivindicação a quê? Vimos policiais sendo agredidos fisicamente e verbalmente, como se eles fossem culpados por algo. O objetivo deles é proteger os cidadãos. Qual é o nexo disso? Este país da intolerância, do desrespeito, da agressão, da violência, do nós contra eles, é o que a grande maioria dos brasileiros não quer mais. Você
que é simpatizante do movimento de esquerda, se sente representado por essas pessoas e atitudes? É este legado que você quer deixar para as próximas gerações? Se é na desordem e caos que você deseja viver, saiba que este não é o mundo que a maioria das famílias desejam. Tudo o que se dizia contra a perseguição à ideologia de gênero, racismo, fobias, fim da democracia e desrespeito contra minorias não aconteceu. No sábado, ficou claro quem são os intolerantes, racistas, autoritários, antidemocratas e que pedem respeito, desrespeitando aos outros. Boa noite a todos. E a CPI da Covid será retomada amanhã. O foco será o chamado Gabinete Paralelo. Esse gabinete teria indicado as diretrizes para o enfrentamento da pandemia, entre as quais a adoção do chamado tratamento precoce. Amanhã a CPI vai ouvir o depoimento da médica Nise Yamaguchi. Ela chegou a ser cotada para ser ministra da Saúde. A oncologista e imunologista é defensora da cloroquina, medicamento sem eficácia comprovada para tratamento da Covid-19. O relator disse que a comissão tem provas de que integrantes do gabinete paralelo se reuniam todos os dias com o presidente Jair Bolsonaro. Renan Calheiros afirmou que a CPI tem o número de reuniões feitas por esse comitê informal com o chefe do executivo. O Palácio do Planalto não comentou as declarações do senador. Já o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD, defendeu que o ministro da Saúde volte a prestar depoimento ainda esse mês. O colegiado já aprovou a reconvocação de Marcelo Queiroga. E governadores de 18 estados e do Distrito Federal enviaram uma carta ao senador Omar Aziz pedindo que a CPI reconsidere a convocação de chefes de executivos estaduais. Os governadores alegam que a medida afronta a Constituição e o Pacto Federativo e pedem que a CPI transforme as convocações em convites, quando não são obrigados a comparecer. E a ministra do STF, Rosa Weber, vai relatar a ação dos governadores contra as convocações na CPI. Na sexta-feira, 18 chefes de executivos estaduais entraram na corte para tentar evitar a ida ao Senado. Eles argumentam que permitir a convocação de governadores pela comissão significa autorizar uma nova hipótese de intervenção federal não prevista na Constituição. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a exploração de terras indígenas. O presidente publicou em suas redes sociais vídeos com índios em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A visita foi na semana passada e o chefe do executivo estava sem máscara. Bolsonaro fez referência ao projeto de lei de autoria do Poder Executivo que regulamenta a exploração de recursos minerais em terras indígenas para a produção de energia elétrica. Jamais aprovaríamos uma lei ou seria obrigado que a terra fosse explorada por quem quer que seja. Isso não acontecerá. O projeto que está lá é a etnia que desejar explorar, explora. Quem não desejar, não será explorado. Vocês serão respeitados. No entanto, Bolsonaro afirmou que respeitará a vontade dos Yanomamis. Senhores Yanomamis, nós respeitamos vocês. A vontade de vocês será feita. Vocês não querem mineração? Não terá mineração. Tem outros irmãos índios em outros locais, dentro e fora da Amazônia, que desejam minerar a terra, que desejam cultivar a terra. E nós vamos respeitar esse direito deles. ONGs calculam que cerca de 20 mil garimpeiros ilegais exploram a terra Yanomami. Na semana passada, índios e garimpeiros entraram em confronto na região. O STF determinou que a União proteja os povos indígenas contra invasores. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com valorização de 0,23%, cotado a R$ 5,22 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em alta de 0,52% aos 126.215 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
As contas do setor público consolidado, que inclui estados, municípios e estatais, confirmaram o comportamento mais favorável no começo deste ano, já registrado antes pelo governo central. Houve um superávit recorde de 24 bilhões e 255 milhões de reais em abril, totalizando no ano um saldo positivo de 75 bilhões e 841 milhões de reais. Isso dá um fôlego importante em relação à meta, que é de um déficit autorizado de cerca de 250 bilhões, agora em 2021. Além do saldo positivo, a dívida caiu para 86,7% do PIB. Algumas condições técnicas colaboraram. Sem orçamento aprovado, o governo segurou os gastos. Só que, por outro lado, a arrecadação cresceu, o que está relacionado à retomada da atividade econômica, ou melhor, à resistência da atividade, apesar da segunda onda da pandemia e das medidas restritivas adotadas no país. Aliás, amanhã devemos ter a confirmação dessa resistência com a divulgação do PIB do primeiro trimestre. Se imaginou que pudesse vir negativo, mas até o aumento da arrecadação aponta no sentido mais favorável e é um dos motivos de o mercado estar elevando as projeções para este ano. O mercado, de acordo com o relatório Focus de hoje, prevê, na média, uma expansão de 3,96% do PIB em 2021. A tendência é de subir mais, já que muitos analistas falam em até 5%. Na revisão das projeções, preocupa a de inflação, que subiu para 5,31% neste ano, o que pode fazer o Banco Central elevar mais os juros básicos. A previsão para a Selic no final do ano subiu para 5,75%. E a crise hídrica envolvendo o setor de energia vai pesar com a tarifa mais alta e pode acabar afetando também a expansão. É um ponto a ser observado, além da evolução da pandemia. Mas, por enquanto, o mercado se mostra bem mais otimista quanto às perspectivas para a economia e as contas públicas. Laerte. E a Denise volta já já. Na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Darcy de Matos, deputado federal pelo PSD de Santa Catarina e relator da reforma administrativa, sobre os principais pontos da proposta aprovada pela CCJ, as mudanças para o servidor e o impacto nas contas públicas. E veja a seguir a situação da pandemia pelo mundo. A gente volta já já. Quem aí é do time que ama cuidar dos cabelos? Nesta terça, o Você Bonita vai ensinar receitas caseiras com óleos essenciais para deixar os fios ainda mais saudáveis. É imperdível. Na culinária, você vai aprender a preparar pão de forma fit para acompanhar geleia de tomate. E no nosso Papo de Mulher, tem uma convidada mega especial para bater um papo sobre carreira artística e rotina de beleza. Confira o Você Bonita nesta terça, meio-dia. Chegou o Forte Viron Anti-Age. Com ele você ganha mais memória, mais força e mais tônus muscular. E ainda traz aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como se você nunca deixasse de ser jovem. Forte Viron Anti-Age. Contém ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Viron Anti-Age. Você melhora a cada dia. Forte Viron Anti-Age é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Em tempos de pandemia, a sua segurança vem em primeiro lugar. Pensando no bem de todos, a São Silvestre mantém a sua tradição. A principal corrida de rua do país acontecerá no dia 31 de dezembro. Se você já se inscreveu, fique tranquilo. A sua vaga está garantida automaticamente para a nova data. Mas se ainda não se inscreveu, corra e participe. As inscrições continuam abertas no site saosilvestre.com.br. Nos vemos no último dia do ano para celebrarmos juntos a volta da grande festa do esporte nacional. Corrida de São Silvestre. Realização TV Gazeta. Você sempre quis escolher uma profissão que fosse também um modo de expressar aquilo em que você acredita. Estudar comunicação é dar voz às suas ideias. É seguir uma carreira que pode ter muitas rotas, muitas possibilidades. Pode ser sobre contar a história enquanto ela acontece. Sobre inspirar e conectar pessoas. Sobre criar o conteúdo que o mundo compartilha.
Comunicação é mais do que uma escolha. Comunicação está em todas as suas escolhas. Escolha a Casper. Saiba mais em casperlibero.edu.br. Para quem curte uma boa fofoca, comenta os maiores babados e compartilha tudo sobre a vida dos famosos. Fofoca aí, de segunda a sexta, 14h. Sobre a reportagem do golpe da maquininha de cartão que exibimos no início do jornal, a PagSeguro se manifestou agora sobre o caso da entrevistada Francisca. Disse que eles identificaram, com base nas informações recebidas, o cadastro do vendedor e que as medidas necessárias foram adotadas. No entanto, ressaltaram que a transação foi aprovada pelo banco mediante digitação de senha pessoal. Neste mês de maio, o Brasil ultrapassou Itália, Bélgica e Eslovênia como o país que mais teve mortes por Covid-19 proporcional à sua população. O dado foi divulgado pela Universidade de Oxford, do Reino Unido. Vamos agora aos destaques internacionais sobre a pandemia. O Vietnã iniciou a testagem em massa da população após identificar uma nova variante do SARS-CoV-2. O governo chegou a dizer que era uma combinação da britânica com a indiana, mas depois recuou, afirmando que ela ainda precisa ser estudada detalhadamente. Novas medidas de isolamento também foram implantadas no país, como o fechamento de cafés, restaurantes, cabeleireiros e locais turísticos e religiosos. Em Paris, 5.000 pessoas puderam cantar juntas no show da banda francesa Indochina. O evento teste foi realizado para estudar o contágio pelo vírus da Covid-19. Todos os espectadores, que tinham entre 18 e 50 anos, foram testados antes do show e agora serão acompanhados pelas próximas semanas. Eles precisaram usar máscaras, mas não fizeram distanciamento social. E hoje, a França abriu a vacinação para todos os habitantes acima de 18 anos. E na Venezuela, o líder chavista Nicolás Maduro disse que espera receber agora, em junho, 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, através do consórcio internacional COVAX Facility, organizado pela OMS. Ainda, segundo ele, foram pedidas as vacinas Janssen da Johnson & Johnson, que só precisam de uma dose para a total imunização. A meta do governo é que 22 milhões de pessoas sejam imunizadas até dezembro. E em Manaus, o Rio Negro alcançou hoje a mesma cota de 2012, quando houve recorde de inundação. O Amazonas tem sofrido com as chuvas e as cheias dos rios. Hora então das informações da previsão do tempo com a Fernanda Azevedo, que já está aqui ao nosso lado. Boa noite, Fernanda. Bom, a tendência ainda é de alta dos níveis dos rios, Fernanda? Boa noite para vocês também. Não, Laerte, segundo os especialistas do Serviço Geológico Nacional, felizmente, há tendência de que os rios do Amazonas comecem a baixar. Claro que esse é um efeito gradual e, enquanto isso, muita gente sofre as consequências. A gente vai ver aqui imagens da placa que indica que a cota de 2012 foi atingida. O rio chegou a 29 metros e 97 centímetros de profundidade nesta segunda-feira, alcançando então a marca histórica. 14 bairros foram atingidos pelos alagamentos, mais de 1.000 casas estão submersas. A prefeitura construiu 8.000 metros de pontes e cadastrou 3.000 famílias para receberem o auxílio enchente de R$500. Amanhã tem previsão de pouca chuva na região. O verde mais claro aqui no mapa indica pancadas isoladas, mas ainda assim com predomínio de sol do norte do Amazonas, Pará e também no litoral do Nordeste. A chuva se intensifica no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, que amanhã são afetados pela frente fria que passou por São Paulo no fim de semana. E o tempo fica seco nessas áreas em amarelo do mapa, é o que predomina pelo país nessa terça. Em várias regiões as temperaturas também estão em elevação, os termômetros chegam a 34 graus em Manaus e também em Palmas, 30 em Natal, 27 em Campo Grande, no Rio de Janeiro com o tempo encoberto faz 26
Em Porto Alegre e em Curitiba, os termômetros não sobem tanto, não passam dos 20 graus. Em Porto Alegre, inclusive, mínima será de apenas 6 na madrugada. Bem-vindo aqui para São Paulo, Fernanda. O último fim de semana de maio terminou com uma chuvarada, né? E qual que será a cara do começo de junho? Bom, pelo menos essa primeira semana do mês de junho terá tempo mais aberto e tardes cada vez mais quentes, Lu. Mas o fim de semana teve temporal no interior de São Paulo. Antes de falar dos próximos dias, dá uma olhada no que aconteceu na região de Sorocaba, Jundiaí, também em Araras. Uma grande tempestade de granizo que impressionou quem mora nessas regiões com grandes acumulados de gelo. Parecia uma nevasca. Bem, aqui na capital, até porque não tem mais condição para chuvas, o sol vai ganhando força e a tarde vai esquentar. Mas as madrugadas seguem bem frias. Amanhã, então, vamos dos 14 graus até os 23 à tarde. E aí na quarta a gente já chega aos 27 graus. Quinta um pouco menos, máxima de 25 e até pelo menos sexta sem chuvas. Amanhã eu disse, né, 23 graus, ainda é bom garantir aquele reforço no casaco. 23 graus é clima de ar-condicionado, né? Será que a gente precisa de casaco, Lu? Para mim não, uma blusinha fina já tá bom. Acho que a Fernanda gosta, né? Vou reforçar. Obrigado, Fernanda. Até amanhã. Obrigada, boa noite. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Darcy de Matos, deputado federal pelo PSD e relator da reforma administrativa. A gente volta daqui a pouco. O juiz apita e o time de comentaristas do Gazeta Esportiva entra em campo para levar até você as últimas informações e as melhores análises do mundo da bola. Tudo de um jeito sincerão e, claro, com muito bom humor. Então, se for o caso, eu desenho. Desenha, por gentileza, uma lousa. Desenho. Tem a lousa? É, eu desenho. Chegou a hora de formar a sua opinião e ser o juiz do jogo. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Passarinho verde tem nome: Nervocalm. Nervocalm é um medicamento com ativos de origem natural que auxilia no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalm. Nervocalm. Você bem 24 horas. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para a Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos 1 metro dos amigos, na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O que será que você pode e não pode fazer no seu condomínio durante a pandemia? Será que as regras mudaram? Nesta terça, o Mulheres tira suas dúvidas sobre o assunto. O chefe Marcelo Nagata ensina a fazer uma deliciosa polenta de milho recheada. E para a sobremesa, tem manjar de chocolate. Uma receita mais prática do que você imagina. Confira o passo a passo no Mulheres desta terça, 3 da tarde.
Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os principais pontos da proposta de reforma administrativa aprovada pela CCJ, as mudanças para os servidores, impacto nas contas do governo. Eu converso com o deputado federal Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, que é relator da reforma. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Um prazer falar com vocês sobre um tema tão importante quanto é a reforma administrativa para o Brasil. Exatamente, ela foi admitida pela CCJ, tem as questões constitucionais e agora entre as mudanças acaba com o regime único para os servidores, muda a estabilidade que só será preservada em algumas condições, cria novos vínculos. Eu queria saber o que o senhor considera de mais importante na reforma quando se pensa em maior eficiência e diminuição do tamanho do Estado. Bem, a reforma administrativa ela tem que sair por alguns motivos. Primeiro, porque ela vai promover uma economia de aproximadamente 300 bilhões de reais em 10 anos. Dinheiro que vai ser utilizado nos hospitais, nas escolas e para pagar o salário dos atuais servidores. Segundo, porque alguns estados e muitos municípios do Brasil já não pagam mais os salários em dia. E nós não podemos deixar que essa crise, que essa realidade de atraso de salários contamine o Brasil. Terceiro, os municípios, estado e União, em média, sobra do orçamento 3% para investir. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso é um desrespeito com a população brasileira. Nós estamos gastando praticamente todo o orçamento, todo o dinheiro arrecadado, que não é pouco, na folha e no custeio. E terceiro, é que esse modelo de serviço público atual, ele tem 30 anos, o mundo mudou. Ele foi gestado, construído na promulgação da Constituição em 88. E a reforma vem para modernizar o serviço público, para digitalizar, para adequar os novos tempos. Com qual objetivo? Com o objetivo de prestarmos um serviço de qualidade, porque, infelizmente, me dói dizer isso, o serviço público no Brasil ainda é lento, caro e burocrático. Portanto, essa reforma ela é fundamental. Agora, como é que é a reforma? A reforma é muito simples de ser entendida. Essa reforma ela não mexe em nenhuma vírgula dos direitos adquiridos dos atuais servidores, ponto. Essa é uma exigência do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, do presidente Arthur Lira, e minha e da base do governo aqui na Câmara. Se tiver alguma dúvida no texto, na comissão especial, alguma dúvida de que poderá mexer nos direitos dos atuais servidores, nós vamos clarear, nós vamos corrigir. A frase do presidente Arthur Lira, chance zero de mexer nos direitos adquiridos dos atuais servidores. Então, para o ano que vem, nós vamos criar um modelo diferente, novo. Qual vai ser o modelo? Para o ano que vem, os prefeitos, governadores e presidente da República só vai fazer concurso para carreira típica de Estado. Quais são os servidores de carreira típica de Estado? Carreira típica de Estado, nós vamos conceituar lá na comissão especial e vamos definir quais são. Mas, em síntese, os servidores de carreira típica são aqueles que têm poder de polícia, os auditores fiscais, os fiscais, as polícias, enfim. Então, para esses cargos, os municípios, estados e a União vão continuar fazendo concurso com estabilidade a partir do ano que vem. Só para esses, que são 5, 10% dos servidores do Brasil. E para todos os demais, da saúde, da educação, da atividade, da parte administrativa, atividade meio a partir do ano que vem, vai ter concurso, mas eles vão ter um vínculo chamado vínculo por prazo indeterminado. Eles vão trabalhar 44 horas, não mais 40, não vão ter progressão automática, triênio, quinquênio, licença-prêmia, férias mais do que um mês, não vão ter nenhum benefício a mais e não vão ter estabilidade. A condição deles vai ser muito parecida com os trabalhadores da iniciativa privada. Não tem nada de errado nisso. É um novo modelo, é um novo momento. Então, essencialmente, essa reforma necessária, fundamental e com certeza vamos aprová-la em plenário no início do segundo semestre
desse ano. Agora, deputado, há questionamentos tanto de quem é a favor como de quem é contra a reforma. Quem é a favor questiona o porquê de não ter antecipado essas mudanças, já valendo para os atuais servidores, e em relação à abrangência também, porque não se incluiu o judiciário nessas mudanças, não é? Porque outras esferas de poder também não entraram na reforma. E quem é contra a reforma questiona a possibilidade de o governo fazer o uso político dessas demissões, de redução de pessoal. Então, eu queria, para os dois lados, a resposta rapidamente, por favor. Você fez 3 interrogações. A primeira, então você colocou muito bem, tem uma força muito grande no Brasil que gostaria que nós mexêssemos nos direitos adquiridos dos atuais servidores. Mas nós não vamos mexer. Quer dizer, então essa é uma boa notícia. Segundo, você pergunta a respeito das indicações políticas. Abrangência. Essa é uma narrativa da esquerda, que não quer as reformas. Essa é uma narrativa da oposição, sabe, de dizer de que os cargos serão indicados com apadrinhamento político. É o contrário. Os cargos de assessoramento e comissionados sempre foram indicados pelo gestor, pelo o prefeito, o governador, o presidente da República, que ganha eleição. A reforma vai criar critérios técnicos. Nós vamos dificultar. E os demais servidores por prazo indeterminado serão concursados. Hoje, atualmente, nem servidores por processo seletivo você indica. Essa é uma narrativa mentirosa. Não vai dar margem à corrupção alguma. Todos serão concursados, aqueles por prazo indeterminado, aqueles com estabilidade. Bom, e a última pergunta que você colocou, ela é pertinente. Porque o Executivo, o Presidente da República, mandou o projeto para a PEC 32 para a Câmara e não incluiu os diplomatas, os ministros, os magistrados, né, juízes, promotores e os parlamentares. Não incluiu. Nós não estamos inclusos. Mas há um clamor na rua, há uma pressão muito grande e nós já temos... Por exemplo, o deputado Kim Kataguiri está colhendo, e a deputada Carolina Detoni estão colhendo a assinatura para uma emenda para incluir todo mundo, o que eu acho pertinente e razoável. Quer dizer, nós temos que incluir na reforma, desde da zeladora, da enfermeira, a professora, até o ministro. Ninguém tem que ficar fora. Os servidores desses poderes já são inclusos, mas esses órgãos, essas funções que eu coloquei, ministro, diplomata, parlamentar, magistrados, estão fora. Mas com certeza absoluta serão todos incluídos e nós temos que fazer uma reforma universal, tá? Porque esses tempos são novos tempos. Tempos de economia, tempos de sacrifício, tempos de nos adequarmos a esse novo... Agora, deputado, os parlamentares e mesmo o governo estariam dispostos a aprovar essa reforma no ano anterior às eleições, porque a gente sabe que tem um lobby contrário muito pesado, que sempre levou uma resistência. Tem condições políticas de aprovação agora? Tem, com certeza absoluta, porque o presidente Arthur Lira está alinhado com a agenda econômica do governo. Nós aqui na Câmara temos sabidamente 350 votos que querem as reformas, porque já tivemos esse número na reforma da Previdência. E a reforma, como se disse, tem que ser esse ano, porque o ano que vem tem eleições. Essa reforma não é uma reforma de governo, é uma reforma de Estado. É uma reforma que a gente não pode pensar na próxima eleição. Nós temos que pensar nas futuras gerações. E o presidente Bolsonaro, o Paulo Guedes, nós temos tido contato com eles, eu, a Bia Kicis, né, com o presidente Arthur Lira, o presidente Arthur Lira, certo. Todos querem a reforma. Claro, com a garantia, já falei isso na tribuna, a nossa garantia qual é? De não mexer nos direitos adquiridos dos atuais servidores. Perfeito, vai passar, deputado. E vai andar com certeza absoluta. É isso, chegamos ao final. Ouvimos aqui o deputado federal Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, relator da reforma administrativa. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Um abraço, obrigado. Vocês. Lembrando que essa entrevista da Denise, bem como os comentários do Josias e do Tomé e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser revista no site do Jornal da Gazeta e no aplicativo da TV Gazeta, que pode ser baixado pelo Google Play e o App Store. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite. Ótima noite para você, até lá. Boa noite.
Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper. Todas as possibilidades abertas.